exercício que é para o grau B, então vocês não precisam entregar ele agora no grau A, mas já comecem a desenvolvê-lo, que está dentro do tema da diagramação de pranchas. Vocês abram o SketchUp de vocês. E procurem pelo arquivo que nós estamos trabalhando do pavilhão de Barcelona. Aqui está ele, né? Salvem esse arquivo com outro nome. Explodido, eu vou dar o nome dele. E aí, na aula de hoje, a gente vai pegar e vai transformar esse nosso pavilhão naqueles 3Ds explodidos que a gente vê, principalmente nas pranchas iniciais de um projeto, próximo ao partido geral e da prancha conceito. Então, como é que a gente vai fazer esse trabalho? Essa figura do domus que temos aqui, ó, vocês podem deletá-las, tá? E agora, a gente vai posicionar o nosso 3D em uma vista isométrica. Então, vamos aqui em Standard Views, escolher isométrico e vamos escolher a projeção paralela. Tá? Então, agora, basicamente, a vista isométrica é aquela onde os ângulos do lado direito e do ângulo do lado esquerdo fazem 30 graus com uma linha do horizonte, com uma linha horizontal. Bom, o próximo passo que a gente vai fazer, gente, é que a gente vai desligar as sombras, tá? Então, vamos vir aqui, tirar os shadows, e vamos dar o zoom máximo na imagem, e vamos adicionar essa cena e vamos renomeá-la como 3D. Vamos botar explodido transversal. A gente vai passar como um corte aqui dentro do nosso pavilhão e vamos separar ele em dois. Existem várias maneiras da gente fazer isso, a gente vai fazer pelo SketchUp uma maneira que eu considero muito simples. Primeira coisa é certifiquem-se que todo 3D é um grupo. Então, transformamos isso aqui num grupo. E aí, vocês só peguem aqui a ferramenta da seção e deem um nome aqui, explodido transversal. E aí, vocês posicionem ele, podem mover ele. Opa, não o 3D, mover o corte. Já, vamos mover o corte. E aí, quando vocês moverem, sempre tomem cuidado, né? Para vocês não deixarem acontecer situações como essa aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Tipo, um mobiliário em corte aqui, ó. Essa poltrona Barcelona em corte. Se eu movimentar um pouquinho para frente, ó, ela já não tá mais em corte e fica melhor. Não que eu não possa deletar ela depois, mas já vamos facilitar a nossa vida para não ter retrabalho. Reparem que aonde está em corte, ele já está pintando automaticamente de uma cor chumbo. Isso vem dessa opção aqui, ó, Display Section Fill, tá? Se isso estiver desligado, ó, nessa barrinha aqui ó, dos cortes, que eu vou puxar aqui, ó, tá? Ó, aqui tá ligado, aqui tá desligado, aqui tá ligado, aqui tá desligado, tá? Então, eu vou recolocar ela ali. Depois que vocês criaram esse primeiro corte, vocês novamente selecionem tudo e transformem isso aqui num grupo. Beleza. 2 cliques fora, então esse corte virou um grupo. Agora, vocês vão fazer uma cópia, né? Com o comando mover, seleciona o Ctrl, né? E copia aqui ó, no eixo verde o nosso pavilhão, tá?
Se aparecer, se ao tirarem zoom, vocês verem essa falha que está aparecendo aqui ó, na minha tela, ó, vocês estão vendo que aqui tem tipo uma falha na visualização, ó, esse retângulo que é essa caixa azul que pega toda a imagem e não está aparecendo completamente, só vocês apertarem aqui em Zoom Extend que ele vai consertar para vocês. E agora, selecionem esse corte aqui, ó, entrando dentro do grupo, ó, selecionem esse corte e cliquem aqui ó, na opção Reverse. Ó. Então, ele fez basicamente o corte invertido, né? Ele inverteu aquele corte lá. Agora é só vocês moverem, né, esse volume, selecionarem novamente esse grupo, ó, e vocês movam ele até próximo, ó, no eixo verde. Dá até para travar no eixo verde apertando a seta para a esquerda, né? E posicionem sempre assim de uma forma a deixar um espaço em branco entre os dois blocos, tá? 2 cliques fora e agora vocês podem vir aqui, ó, e nessa opção Display Section Plans, vocês podem desmarcar, né? E agora podem dar o Zoom Extend total da imagem e vir novamente aqui ó, no explodido transversal, nas cenas que nós criamos, clica com o botão direito e clica em Update, tá? Então, aqui já está pronto, né, um 3D explodido para vocês levarem esse 3D explodido para um Photoshop ou para um outro programa, né, e adicionar aqui as linhas tracejadas e tudo mais. Como é que vocês fariam isso? Ó, vou até pegar aqui, ó. Vocês podem vir aqui em File, Export, 2D Graphic. Aqui nas opções, vocês escolham PNG, tá? Em Options, deixem marcado ó, esse anti-alias e esse transparente background. E coloquem um tamanho bem grande, tipo assim, um 8.000 aqui, que ele vai jogar uns 3.000 e tantos, uns 4.000 aqui para baixo. E aí vocês escolham a pasta, né, que vocês querem salvar isso. E vocês exportam. Ó, tá pensando um pouquinho, né? Ó, já tá pronto. Então vamos lá olhar. Aqui está o nosso 3D explodido. O que está em preto nessa imagem, na verdade, não possui fundo, tá? Então, quando vocês colocarem isso numa prancha no Photoshop, vocês vão ver que isso que está em preto aqui não existe. Vai ficar a cor de fundo da prancha que vocês estão diagramando. Ó, vou fechar. Essa é a primeira opção, caso vocês queiram fazer ele texturado. A segunda opção que vocês têm é vocês virem também aqui, ó, gente, em Styles e procurar por estilos preto e branco, por exemplo, né? Então, vocês têm vários tipos aqui, esses daqui são representações feitas com marcador, mas esses daqui eu acho que não é tão interessante para nós. Vamos aqui em Default. Hidden Line, por exemplo, é interessante para nós, ó. A gente tem a opção de gerar um... Vamos ver como é que fica cada um. Esse aqui, ó, Hidden Line é interessante para nós, ó. A gente vai pegar, ó, e vir aqui novamente em File, Export, 2D Graphic, e agora a gente pode botar a palavra PB aqui. E ele também vai gerar para nós aqui, ó, uma versão em preto e branco, ó, do nosso pavilhão. Lembrando que nesse caso, gente, quando a gente faz ele diretamente do SketchUp, o que está em preto não existe. Mas todos os elementos aqui em branco dele, ó, onde haviam texturas aplicadas,
vão continuar, eles vão ficar só em branco, né, mas não vão ficar vazados. Se vocês botarem essa imagem sobre um fundo vermelho, o que está branco vai continuar aparecendo branco, tá. E agora a gente vai fazer, a terceira opção, que seria caso vocês quisessem que não tivesse esse fundo branco, tá. Então vocês vêm aqui, ó, em File, e vocês vêm em Exportar 2D Graphic, e vocês selecionam aqui, ó, na lista o DWG. Agora eu vou exportar. Beleza, agora, posso abrir aqui esse arquivo DWG. Ó, e aí aqui eu vou ter o meu arquivo, realmente somente as linhas dele. E aí eu posso até aproveitar nesse momento para consertar, eliminar algumas coisas que eu entenda que não me ajudam muito no meu diagrama. Por exemplo, tirei a estátua aqui porque apareceu só um pedacinho dela. Posso dar um fillet aqui, ó, tem que cuidar o raio desse meu fillet aqui, ó, botar 0. Posso dar um fillet entre consertar linhas que eventualmente não ficarem muito interessantes. Essas linhas aqui do caimento do telhado talvez não me interessem. Posso tirar essa aqui, né, que são os caimentos. Aqui, ó, umas sujeirinhas da modelagem, assim, algumas coisas que sobraram, algumas linhas que estão faltando aqui, ó. Tudo isso eu posso corrigir no AutoCAD da maneira que o AutoCAD me permite corrigir, né? Ó, também tem uma linha. Aqui alguma coisa estranha está acontecendo. Aqui são problemas realmente, detalhes lá da modelagem que a gente tem que pode dar uma consertada caso a gente sinta necessidade, né? Aqui, ó, depois que vocês consertarem o que vocês quiserem, né? Deem um zoom extend também aqui. Ó, e agora vamos digitar plot, de plotar, né? E vamos escolher aqui uma impressora, qualquer uma assim, tipo DWG de PDF. Vamos centralizar, né, esse nosso 3D aqui. Eu vou botar fit to paper, eu vou fazer ele sem escala, tá? Só vou fazer ele, forçar ele a caber no tamanho de uma prancha a, A3. Já é bem grande no tamanho de uma prancha A3, tá? E agora, não, vou deixar aqui em landscape, ó, ele vai ficar enorme, né? E depois a gente pode diminuir ele. E aqui nas penas eu vou pegar, tipo, o monochrome, ó. E vou dar um preview. Ó, aqui tá ele, tá? Aqui, ó, gente, vou dar o window aqui, ó, tá? Pegar aqui, ó, criar uma janela para para ele ficar maior. Pronto. Troquei de display para window. Vou dar um preview aqui, ó. Agora ele ficou maior, tá? Então, ó, ele está do tamanho de uma folha A3, ele não está em escala. Agora eu posso botar Apply to Layout, né, para que essas configurações que eu fiz aqui, monochrome, DWG de PDF, ISO A3, janela, centralizado, landscape, tudo isso já fique salvo nesse arquivo, para eu não ter que configurar isso de novo a próxima vez que eu abrir esse arquivo. E aí eu dou OK e salvo ele lá também, onde eu quiser salvar. Aqui está, então, o meu PDF, né, do meu pavilhão de Barcelona em preto e branco. Agora vamos abrir o Photoshop e vamos ver como cada uma dessas opções se comportam. File, novo, né? Vamos escolher aqui um milímetros, vamos botar aqui tamanho de uma folha A1, vamos botar aqui, né?
tamanho, folha A1, ó, 841 por 594. Tá aqui criada a minha folha. Vou desmarcar aqui o plano de fundo, né? Pronto. Agora, ó, vou criar aqui uma camada, ó. Vou dar o nome para ela de fundo azul, tá? Essa camada de fundo azul, eu vou pegar nosso balde e vou pintar ela de azul. Ó, pronto. Pintei a nossa tela aqui de azul. E agora eu vou importar para cá cada uma dos diagramas que a gente criou, né? Então, vamos abrir aqui. Ó, o primeiro foi esse arquivo PNG aqui, Pavilhão Barcelona Sketch Explodido. Ó, Ctrl T, vou dar uma diminuída aqui nele, beleza. Normalmente esses diagraminhas, eles não têm escala, né, gente? Então, não tem muito problema você só manter a proporção neles, né? Só cuidar para manter a proporção. Tá, então aqui, ó, aquele que a gente exportou diretamente como PNG, ah, ele fica bem bacana, né? Ele pode funcionar para algumas situações, mas ele tem como principal aspecto negativo o fato que se eu quiser eventualmente criar aqui algumas manchas de setorização, por exemplo, ou coisa e tal, eu tenho uma certa dificuldade porque as texturas vão ficar muito poluídas, né, com essas diagramações que eu vou fazer. Então, normalmente nesse tipo de 3D, onde a gente deixa tudo texturado, né? A gente só vai fazer alguns tipos de complementação como essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. E a ferramenta de caneta, ó. Vou me aproximar deste ponto aqui, ó. Faço uma linha tracejada, né? Nesses pontos aonde o nosso i, né? Vejam que a linha está com 5px aqui, ó, preenchimento, tá sem preenchimento, traçado, tá aqui não, o tracejado. Opa! Ah, tem que dar um enter aqui, ó, depois que faz a linha. Agora o segundo, ó, daqui até aqui, enter. O último a gente pode fazer daqui até aqui, enter. E teria um aqui, ó, também, mas aqui ele vai ficar um pouco no olhômetro, tá, gente? Se vocês quiserem fazer, ó, tá? Fazendo então essa junção entre os dois trechos. Depois que vocês criam todas essas formas, é interessante vocês selecionarem ela aqui na parte de camadas, ó, forma 1, forma 2, forma 3, forma 4, forma 5, vir aqui e agrupar elas, né? Grupo a partir de camadas, ah, tracejado, explodido, texturizado. Pronto. Então, elas vêm tudo para dentro dessa pasta, ó, que vocês podem ligar e desligar eles aqui, ó, todos eles juntos. A segunda opção que nós criamos, eu vou aqui abrir para vocês, ó. Vamos fechar isso aqui, ó.
Mesma história, Ctrl T, vou dar uma reduzida aqui, meio que mantendo só as proporções, né? Para o nosso outro diagrama aqui. Vou movimentar. Ó, pronto. Já nesse segundo diagrama, por não existir as texturas, né? A gente tem muito mais facilidade de... Cara, grupo. A gente tem muito mais facilidade. Ó, vou levar aqui o tracejado de lá para cá, já vou aproveitar. Ó, dupliquei ali o tracejado explodido, né? E para me poupar tempo, né? Aqui, ó, com as setinhas do teclado, eu consigo dar uma reposicionada. Uou! Né? Pronto. Aqui, então, vou só renomear o arquivo, ó. Só o grupo. Vamos renomear ele aqui. No lugar de explodido, tracejado, explodido, texturizado, PB, tá? Que aí também pode, ó, ligar e desligar ele. E já aqui, ó, nesse 3D já fica melhor, né, de eu criar zoneamentos, de eu criar manchas, percursos, né? Vamos imaginar que eu queira colocar uma cor aqui nesse bloco de serviço que nós temos aqui no fundo. Então, identificar isso como um bloco de serviço. Então, eu posso pegar a ferramenta da caneta, aqui a linha tracejada eu posso botar contínua, né? O preenchimento eu posso trocar para uma cor sólida, assim, dentro de uma paleta de cores que eu considere ok, né? Por favor, não sigam essa que eu vou fazer agora, né? Azul, ciano com laranja. Mas assim, ó, podemos criar aqui, então, ó. Aqui, né, gente, quanto mais caprichosos vocês forem, melhor, né? Uou, eu acho que eu fiz ali alguma bagunça. Vamos ver como é que vai ficar aqui a nossa forma. Ó, vou puxar ele aqui para cima, ó, e vou dar uma opacidade aqui, eu vou diminuir a opacidade. Aqui, né? Ó, aqui ficou ruinzinho, ó. Vou adicionar um ponto aqui. Vou, então... Pá. Ai, meu Deus. Oh! Ah! Tá, não tô sabendo mexer aqui, gente. Ó. Mas, enfim, se vocês fizerem direitinho, né? Essa é a proposta, né? Não ter essa... Ó, vou tirar aqui, ó, o traçado dele, ó. Eu acho que o contorno até eu vou eliminar, na verdade. Ó, vamos deixar só o preenchimento, ó. Ficou mais suave. Tá? Só cuida para não fazer essa gambiarra que eu fiz aqui, ó, né? Eu depois me perdi aqui. Não dá. Ó, já estou mostrando para vocês que até eu me atrapalho horrores nessas coisas. Mas, bom, esse aqui seria o bloco de serviço. Aí vamos imaginar que, enfim, se vocês quisessem dar cores e nomes aos blocos e criar uma legenda aqui embaixo, né, dizendo que vamos pegar aqui uma forma retangular, ó, ferramenta de retângulo. É, ok.
e dizer que essa cor aqui aumentar aqui a fonte para uns 14, né? Ah, bloco de serviço. A letra, vamos ver a cor que tá essa letra. Tá branco. Pega aqui o bloco de serviço e vamos trocar a cor dela para preto, por exemplo, tá? É clicando aqui, ó, nessa caixinha de texto aqui, eu escolho a cor, ó, vermelho, né? Bloco de serviço. E a terceira forma que nós temos, olha, gente, é isso aqui, ó. Vamos vir aqui, arquivo, abrir, né? Pegar o nosso PDF. Aqui está ele. Vamos levar para lá. Soltar ele aqui. Ctrl T. E podemos, então, também aumentar essa imagem para o tamanho que a gente quiser. E aqui a gente tem a vantagem, né, de que ficam só as linhas do desenho, não fica aparecendo as texturas em branco, como está acontecendo aqui em cima. Então, às vezes, até em planta baixa, vocês devem ver com isso acontecer bastante. A planta baixa é inserida como um PNG num fundo, e esse fundo, às vezes, é um pedaço do render, como o céu do render, né? Então, a planta baixa, o corte, o perfil fica aparecendo com uma outra imagem de fundo, tá? Então, essas são as três maneiras que a gente tem para fazer esses diagramas no Photoshop, tá? Vamos botar aqui vamos ajustar ele a tela, né? Vou salvar aqui. Opa, botei abrir, não, vamos salvar. Lembrando, né, gente, que o que a gente aplicou aqui, ó, essa lógica que a gente aplicou, a gente poderia aplicar em outros sentidos também, né? Então, eu poderia, ah, vamos deletar essa cópia aqui que eu fiz, né? Ó, eu poderia tranquilamente fazer isso aqui, ó. Desligar as sombras aqui, tá? Criamos um grupo. Opa! Criamos aqui um grupo. Posicionamos ele aqui. Movimentamos ele até onde a gente considera interessante, cuidando para tentar não cortar um mobiliário pela metade, né? Selecionamos isso tudo e transformamos num grupo. Copiamos, né, o nosso pavilhão de Barcelona para cá. Entramos na edição do grupo, pegamos o corte, reverse, né? E agora desligamos, né, a representação de corte. E aí podemos, né, posicionar ele mais perto, né, ó, ou mais longe, sempre deixando um espaço em branco entre eles. Esse tracejado que vocês estão vendo aparecer aqui, tá? Isso aqui é ligado a uma configuração da renderização. Então, eu teria que, na verdade, eliminar o displacement que eu apliquei nessa pedra aqui, ó, para dar volume a ela, antes de fazer esses gráficos que a gente está fazendo. Ó. Mas vocês veem que aqui eu fiz, né, um corte longitudinal, e a mesma história vocês podem fazer, inclusive, para fazer uma planta baixa, né? Uma planta baixa explodida, assim, em alturas, em camadas. Então, eu poderia botar um corte, né, nesse plano aqui, ó.
neste plano aqui, né? E repetir o mesmo processo, tá? Então é isso, gente. Esse foi o exercício, nosso treino. Vou salvar até aqui. Isso é parte do exercício que nós tivemos na aula do dia. Foi na sexta-feira, no dia 28. Depois eu vou postar um outro vídeo para vocês explicando algumas questões de pós-produção dos renders que a gente anda trabalhando aqui do nosso pavilhão de Barcelona, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Um abraço.